Gratidão, Larissa. Boa noite a todos. Gratidão, Inácio, por abrir esse espaço tão bonito para esse movimento rumo à co-construção da paz, porque paz é algo que se constrói diariamente pelo coletivo. Então, a Inovar está aqui a serviço da construção dessa paz. Gratidão, Lari, por esse apoio. Você que irradia paz, irradia amorosidade. Gratidão às meninas do apoio técnico, a Carla, a Luísa, e gratidão, Yuri, a você por ter dito sim a esse convite, e principalmente gratidão aos seus pais. Nós já falamos aqui que quando os pais concebem um filho, eles o fazem a serviço da vida, mas os seus pais estavam a serviço de algo ainda maior, a paz, quando eles conceberam você e o seu irmão, porque vocês têm contribuído tanto para a construção de uma sociedade mais pacífica, mais solidária, mais amorosa. Então, gratidão a eles, porque graças a eles, hoje nós estamos aqui nos beneficiando de tanto conhecimento. Gratidão. E gratidão a você que está em casa nos acompanhando. Já estamos nos aproximando do fim, mas ainda temos muito conteúdo importante para transmiti-los, como a aula de hoje. E por que falar de comunicação não violenta? O Inácio trouxe aqui um pouquinho da concepção desse curso. Na verdade, Inácio, foi numa quinta-feira santa, não sei se você se recorda, quando a gente conversou, e a gente estava conversando sobre o propósito desse curso. O propósito desse curso qual era? Aproveitar essa fase de isolamento social por conta da pandemia, essa fase que nos convida a tantas reflexões e refletirmos como é que nós gostaríamos de nos relacionar com o outro e com nós mesmos. E como nós podemos criar construções mais saudáveis, mais solidárias, mais fluídas. E como nós podemos transformar estas relações em verdadeiros encontros, em encontros de alma. Quando os nossos encontros com o outro se tornam realmente encontros profundos de alma e não uma sucessão de simples monólogos. E a comunicação não violenta, ela dialoga intimamente com esse nosso propósito, porque ela nos ensina a nos relacionarmos não só com o outro, mas com nós mesmos. Quais são os nossos sentimentos? Quais são as nossas necessidades? Quais são as estratégias adequadas para a satisfação dessas necessidades? E como nós podemos usar a palavra para construir algo e não para destruir? E aqui, só para mantermos a tradição de começarmos com um texto, eu gostaria de compartilhar um pequeno texto do Cacá Verá, que está nesse livro, O Poder do Encontro, do Roberto Crema. E nesse livro, ele fala que as palavras não são palavras vazias. Ele diz, abra cada palavra e veja, ela é viva. Abra cada palavra e sinta, ela possui um corpo. Abra cada palavra e ouça, ela vibra um destino. Abra cada palavra e pronuncie, ela é um espírito em ação. Abra cada palavra e perceba, ela carrega um intento, do Cacá Verá. Yuri, a comunicação não violenta permite que as nossas palavras também sejam um encontro, uma ponte para as nossas próprias necessidades e para o outro. Seja muito bem-vindo e eu estou muito ansiosa para ouvi-lo. Gratidão. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos aqui presentes. Agradeço imensamente o convite que você me fez algumas semanas atrás para dar uma parcela de contribuição para esse curso tão lindo. Eu tenho acompanhado as aulas, as 15 aulas que já aconteceram, e muito sensibilizado, muito emocionado e refletindo coisas profundas, né, as coisas que os docentes anteriores trouxeram nesse curso. Então, eu agradeço muito pela sua iniciativa, pela sua força de realização, que eu sinto que esse curso está sendo uma contribuição muito importante para muitas pessoas. Então, agradeço muito também a toda a estrutura da Inovar, ao Inácio, a toda a equipe de apoio, né, ao Sami, que abraçou essa ideia junto com você. E me sinto muito honrado de poder falar desse assunto, né, da comunicação não violenta. Porque tem muitas pessoas que eu respeito muito, que eu admiro, que falam, que ensinam, que
que também se colocam como instrumentos, né, para ajudar outras pessoas a seguir nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, que eu considero, né, que é a comunicação não violenta. E eu sou só mais um desses, né? Mas eu tenho talvez um jeito um pouco peculiar de explicar. Então, peço a licença para aqueles que também já estão nesse caminho, estudando há mais tempo que eu, porque talvez eu explique de uma outra forma, um pouco diferente, né? Da mesma forma que a gente aprende na constelação familiar, que às vezes dá um sentimento de culpa por uma necessidade de pertencimento, quando a gente quer fazer algo diferente do que nós aprendemos com os nossos pais. Então, seguindo esse exemplo, eu também reverencio todos que me antecederam e peço que me abençoem, né? Para eu falar um pouco diferente, talvez, algumas coisas. Eu achei muito interessante a sua abertura, Vanessa, porque é bem isso. Eu gosto de falar nesses termos, né? Que as palavras têm o poder de criar muros ou janelas. A comunicação não violenta foi sistematizada por um psicólogo americano que se chamava Marshall Rosenberg, e ele usava nos workshops dele e no livro dele, para quem já leu, já viu esse poema, um poema que fala, né, usa essa metáfora de que as palavras podem criar muros ou janelas. E eu gosto de usar essa simbologia, porque, de fato, eu observo nitidamente, como que as palavras têm um poder, como que as palavras têm uma força. E isso tanto num sentido espiritual, de física quântica, de programação neurolinguística, de como que as palavras que nós usamos constroem a nossa realidade, né? Elas atraem coisas boas ou coisas ruins, dependendo da forma como nós usamos as nossas palavras. E isso também ocorre nos relacionamentos humanos. A palavra que nós usamos tem uma força de unir e tem uma força de separar, né? Nós vimos nas aulas anteriores, né, eu estudo também esse assunto da constelação familiar, do direito sistêmico, e já ouvi você, Vanessa, falando algumas vezes isso, né, que o Bert Hellinger ele observou diversos movimentos, diversas ordens ocultas, inconscientes, né, que buscam unir o que antes estava separado. E isso acontece com as nossas palavras também. Então, deixa eu projetar minha tela aqui. É muito interessante de observar, porque geralmente eu abro minhas palestras falando assim, as palavras podem criar muros ou janelas. Mas hoje, especialmente, eu resolvi tirar esse título, as palavras podem criar muros ou janelas, porque eu quero ir um pouco além. Porque quando a gente fala de comunicação não violenta, parece, né, para quem não conhece o tema, parece que nós estamos falando somente a respeito do uso da linguagem, do uso das palavras, da comunicação verbal, daquilo que nós expressamos através de palavras. E a comunicação não violenta vai muito além disso. Então, por isso que eu tirei essa palavra aqui da tela. Porque não é somente as palavras que podem criar muros ou janelas. Os pensamentos que nós alimentamos na nossa mente podem criar muros ou janelas. E os pensamentos que nós alimentamos se materializam em forma de palavras. As palavras que nós usamos são uma expressão daquilo que nós pensamos. São uma expressão também daquilo que nós sentimos. Então, para nós, eu vou falar nós porque eu imagino que grande parte das pessoas que estão aqui assistindo essa aula trabalham de alguma forma, profissionalmente,
com resolução de conflitos, ajudando pessoas em conflito, né? Então, para nós que trabalhamos nesse campo de atuação, de ajudar pessoas em conflito, nós precisamos aprender, estudar e conhecer as dinâmicas que separam e as dinâmicas que unem, né? E deixa eu passar a tela. Cadê aqui? Então, eu vejo esse campo do conhecimento, que é a comunicação não violenta, que é assim, igual à constelação familiar, igual a outros campos do conhecimento também, não é diferente desses, tá? A comunicação não violenta, ela age como uma luz, a luz da compreensão, né? Imagina que a gente está numa floresta, e aí eu gosto de usar essa imagem para a gente imaginar essa situação. Imagina que você está numa floresta, de noite, perdido na floresta, e procurando se proteger, procurando sobreviver, né? Com medo do que está acontecendo, procurando uma saída, e aí você tropeça num galho, você se arranha num espinho, você bate a cabeça num galho de árvore, com medo de pisar numa cobra, ou seja, uma série de perigos. E por quê? Porque está escuro, a gente não está enxergando nada. E à medida que o sol vem nascendo, que vem clareando, a gente começa a enxergar por onde a gente está andando. A gente começa a ter mais facilidade de desviar os nossos passos, para não pisar num buraco, de desviar nossos movimentos para não se arranhar nos espinhos, até encontrar uma saída. Então, isso tem muito a ver com o título que você deu, Vanessa, para essa aula, que é Comunicação Não Violenta, uma comunicação a serviço do amor. Porque à medida que essa compreensão traz luz para os nossos relacionamentos, traz luz para os nossos sentimentos, para a gente enxergar o que acontece conosco, como nós estamos, o que se passa dentro de nós, o que se passa dentro do outro. Isso é luz, né? Se a gente for usar não é só uma metáfora. Eu uso como uma metáfora, mas não é só uma metáfora. Eu vejo que é isso mesmo. É clareza mental, clareza de compreensão. A gente conseguir enxergar por que eu estou com determinada dificuldade de relacionamento. Por que eu estou me sentindo de determinada maneira quando aquela pessoa me diz aquilo? Quando aquela pessoa se comporta daquela maneira? Por que eu me sinto assim? Então, por que o outro se comporta dessa maneira? O que está por trás desse comportamento? Sabe? Essa luz que nós podemos ter cada vez mais a respeito do ser humano, a respeito de nós mesmos, a respeito dos relacionamentos, isso é um caminho muito importante para termos paz, para construirmos um caminho de paz nas nossas relações, né? Então, o Marshall, no livro da Comunicação Não Violenta, ele conta uma historinha muito interessante, né? Que estava um homem alcoolizado, um bêbado, procurando as chaves do carro dele. Ele tinha perdido as chaves do carro e estava procurando debaixo de um poste de luz. Procurando, não estava achando a chave dele. Aí chegou um policial, assim... nem lembro se foi um policial, mas chegou uma pessoa e falou: o que você está procurando? Ah, eu estou procurando as chaves do meu carro. E foi por aqui que você perdeu? Ele falou: não, foi logo ali, mas só aqui que tem luz, para eu conseguir enxergar alguma coisa. Então é interessante isso, porque a gente fica procurando as soluções para os nossos problemas, as soluções para as nossas inquietações, as curas para as nossas dores, muitas vezes no lugar errado.
E quando eu digo no lugar errado, o que eu quero dizer com isso? Nós tendemos a procurar a resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, no outro, esperando algo do outro, cobrando algo do outro, exigindo algo do outro, sabe? E o que a comunicação não violenta traz para nós, eu vou explicar um pouco mais como é que isso acontece, é mostrar como se fosse trazer uma lanterna e mostrar para nós onde que nós precisamos olhar para encontrar a resposta para as nossas dores, a resposta para as nossas dificuldades. E aí tem essa frase do Rumi, que é assim: amor é a ponte entre você e tudo que existe. Então, eu acho interessante isso, porque eu não costumo... Na verdade, eu frequento outros ambientes em que eu falo a respeito do amor. Eu tenho isso no meu discurso, no meu vocabulário. Mas, geralmente, quando eu estou falando de comunicação não violenta, eu não sei porquê, acho que besteira da minha parte, mas eu não costumo falar dessa palavra de amor. Mas o título que você deu, Vanessa, me estimula a falar isso, que é isso mesmo, A comunicação não violenta está a serviço do amor. Ela desperta em nós a nossa amorosidade, à medida que nos conecta com o outro, que nos conecta com a humanidade do outro e que nos conecta com a nossa própria humanidade. Isso desperta, naturalmente, o sentimento de amor em nós, sabe? O sentimento de amor ao próximo. E então, esse conceito da não violência, que foi batizado pelo Mahatma Gandhi, né? Ele, em sânscrito, é ahimsa, né? E significa... O que significa não violência? Tem alguns significados que eu já estudei. Um deles é assim: é um esforço consciente que nós fazemos de combater todo tipo de animosidade que possa existir entre nós e o nosso semelhante. E aí eu vou extrapolar um pouco esse conceito e vou elaborar um pouco em cima disso. Porque eu vejo que esse princípio da não violência, ele está presente tanto no legado do Bert Hellinger, todas as descobertas que ele teve, as contribuições que ele teve, a filosofia que ele entregou, né, que ele trouxe para nós, nas dinâmicas que a gente observa na constelação familiar, todos os ensinamentos da constelação familiar, na verdade, a não violência está presente. Porque a não violência é justamente esse movimento intencional de unir o que está separado. E aí, o Gandhi mesmo, ele definia esse conceito da não violência, ele dizia que isso se manifesta em quatro dimensões. Não praticar a violência, essa é a primeira dimensão. Não cometer atos violentos, violência física, violências mais evidentes, agressões mais evidentes. Esse é um nível. O outro nível, não falar mal do outro, né? Isso, na realidade que ele vivia, foi impressionante para as pessoas na época. Ele ensinar isso para o povo indiano, que estava submetido a situações muito difíceis, né, do governo britânico, e ele ensinando as pessoas: não podemos falar mal deles, né? Terceira dimensão, não podemos sentir nenhum tipo de sentimento negativo. Eu não sei se ele usava esse termo de sentimento negativo, mas qualquer raiva, ódio, rancor, sabe? Esses sentimentos que são considerados negativos. Então, a não violência implica
também num movimento emocional de amor ao nosso semelhante, por mais difícil que seja, sabe? E um quarto nível, que é no pensamento. Nós não pensarmos mal do outro, não termos qualquer tipo de pensamento que deprecie o outro, que seja uma depreciação ao outro, de enxergar o outro como nosso inimigo. Ou seja, nós podemos ter inimigos, mas nós não podemos ser inimigos do nosso inimigo. Isso é uma coisa muito, muito fina, né? Que o Gandhi ensinava e que está dentro desse princípio da não violência. E aí, o Marshall Rosenberg, ele trouxe esse princípio da não violência, para esse âmbito da comunicação, né? E que também ele trouxe diversos ensinamentos no sentido do uso da linguagem, de como a gente deve não, tá? Mas como a gente pode usar as palavras de maneira que elas conectem, de maneira que elas promovam conexão, compreensão, empatia. Então, ele mesmo, o Marshall, ele não gostava muito desse nome, da comunicação não violenta. Ele usou esse nome porque isso tem esse vínculo direto com esse princípio da não violência. Mas é estranho esse nome, você definir uma comunicação por algo que ela não é, né? Então, ele usava também comunicação empática, porque é uma comunicação que promove empatia. Ele usava comunicação compassiva, porque é uma comunicação que promove a compaixão. E outras palavras também que ele usava. E eu gosto de usar, eu não sei se o Marshall usava, mas eu já vi outras pessoas usando, e eu gosto também, de usar o nome comunicação consciente. Porque é uma abordagem que promove conscientização, que promove consciência de nós e consciência do outro, né? E aí tem essa frase que eu não sei de quem que é, mas é muito usada nesse meio, né, da mediação de conflitos, que é assim: a violência não é algo isolado, é parte de um diálogo frustrado. Então, toda a violência que acontece, ela é parte de um diálogo frustrado. É porque as pessoas envolvidas naquela violência não foram capazes, não tiveram habilidade suficiente para promoverem um espaço de diálogo, em que elas pudessem se compreender mutuamente. Então, e aí, quando eu falo de diálogo, assim, eu lembro, eu assisti recentemente alguns vídeos de um casal que eu respeito muito, que são uma referência também nesse tema aqui no Brasil, que é a Sandra Caselato e o Yuri. Eles, Yuri com Y, né? Eu sou Yuri com I, e gosto muito do trabalho deles. E já vi a Sandra e algumas vezes falando a respeito do diálogo, comparando com uma partida de frescobol, né? E comparando com a partida de tênis. Porque a partida de tênis, o objetivo de cada um é vencer, é ganhar do outro, é derrotar o outro. E no frescobol, se o outro manda uma bola torta para mim, eu faço um esforço para devolver a bola na mão da pessoa, né? Para salvar o jogo. Então estão os dois naquele jogo se esforçando para manter o jogo, para salvar o jogo, né? E então, se o outro me manda uma bola torta, eu estou consciente que ele está fazendo o melhor que ele pode. E eu vou fazer o melhor que eu posso para facilitar com que ele receba a minha bola de volta. Então, eu acho muito interessante porque tem tudo a ver com esses dois elementos fundamentais de uma relação de diálogo, que é assim:
ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente ouve, quando a gente está numa relação de conflito, né? A gente ouve o outro já se preparando para dizer algo, para convencer o outro de algo, para mostrar que ele está errado e que eu estou certo, né? Ou me preparando para dizer algo que possa tirar aquela aflição da pessoa, que possa trazer um conforto para aquela pessoa. Algum conselho, alguma orientação. E muitas vezes o que a pessoa precisa é compreensão, é empatia, é que eu esteja junto com ela, compreendendo a perspectiva dela, sentindo o que ela está sentindo, sabe? E para compreender, muitas vezes não é fácil, não é fácil. Eu digo isso porque eu, assim, já há alguns anos que eu estou praticando isso, fazendo um esforço consciente para compreender os outros, e mesmo assim, eu vou dizer assim, na minha relação conjugal, por exemplo, que é onde eu mais pratico, investigo, estudo a comunicação não violenta, é nas minhas relações familiares, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus filhos. Então, muitas vezes, mesmo os dois querendo ser compreendidos e querendo compreender e tentando se comunicar da melhor forma possível, mesmo assim ainda é difícil. Mesmo assim, às vezes a gente não se entende, tem algumas dificuldades de compreensão, sabe? Quanto mais quando as pessoas não colocam uma intenção, não tem um esforço consciente, sabe? Peraí, deixa eu tentar compreender essa pessoa. E isso é mais fácil quando alguém está dizendo para mim algo mais fácil de eu ouvir, né? Algo da vida dela, compartilhando alguma coisa, algo que não me diz tanto respeito. É mais fácil, né? Eu me colocar nesse lugar de compreender, sabe? De realmente compreender o que a pessoa está passando. Agora, isso fica mais difícil quando o que a pessoa me diz está carregado de julgamento, está carregado de crítica. Quando de alguma forma eu recebo aquilo como uma crítica à minha pessoa. Quando eu recebo aquilo como uma censura ao meu jeito de ser. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aos meus valores, aquilo que é importante para mim. Então, quando eu recebo aquilo como uma crítica a mim, é mais difícil de eu compreender o que ela realmente, essa pessoa está sentindo, o que realmente essa pessoa está precisando, sabe? Porque a crítica, ela exerce um movimento, uma reação natural do ser humano, que é de se defender. Se defender. Quando a gente... por exemplo, se alguém joga uma pedra na minha direção, e eu percebo essa pedra vindo na minha direção, eu vou desviar. Ou eu vou me defender, né? Eu não quero ser machucado. Eu não quero ser ferido. Eu não quero sentir dor, né? Então eu prezo pela minha integridade física. Isso é natural, né? Todo ataque provoca uma defesa natural do ser humano, um instinto de sobrevivência. O que a gente não percebe muitas vezes é que esse ataque ele pode acontecer muitas vezes de forma sutil, de forma mais discreta, não tão evidente. Às vezes uma pessoa diz algo para outra que nem é tanto com um tom de voz elevado, não é com uma cara brava, não é com uma postura corporal ameaçadora, mas com palavras
que de alguma forma ameaçam a autoestima da outra pessoa. Ameaçam o senso de dignidade daquela pessoa. Ameaçam o senso de valor próprio. De valor próprio. E aí, quando essa outra pessoa ouve aquilo, é natural ela se defender, né? Então, isso eu já vi em vários exercícios, em vários workshops de comunicação não violenta. Isso é o mais desafiador que eu percebo, né? É quando a gente recebe uma ofensa, recebe uma crítica, recebe uma cobrança, né? E, apesar disso, a gente olhar além, a gente desviar daquela crítica, daquilo que vem como uma ameaça à minha dignidade, né? Eu conseguir desviar disso e me conectar com o que está vivo no outro. Puxa, o que essa pessoa está sentindo? Eu imagino que ela esteja frustrada, cansada. E por isso que ela está agindo desse jeito. Sabe? Então, o Marshall, ele fala uma coisa muito interessante. Que nós não devemos... Eu não sei se ele não usa essa palavra devemos, porque essa noção de devemos ou não devemos é justamente o que a comunicação não violenta procura desconstruir, né? Essa expectativa em cima do que nós devemos ou não devemos, tá? Mas assim, não é saudável, não é construtivo, não é saudável para nós mesmos a gente receber um julgamento de alguém em cima de nós e a gente acreditar naquilo que a pessoa está falando. Acreditar naquela crítica. A gente acreditar que a gente é sem noção, que a gente é egoísta, que a gente é mau caráter, que a gente é estúpido, seja o que for que a pessoa esteja nos chamando. É saudável a gente conseguir não acreditar nessas coisas e simplesmente, e eu estou dizendo assim, simplesmente, porque a simplicidade nem sempre é fácil, nem sempre vem acompanhada da facilidade. Às vezes, para a gente compreender a simplicidade das coisas, nós precisamos de um trabalho pessoal, de um desenvolvimento, de uma investigação, de um amadurecimento, para conseguir chegar na simplicidade. E a simplicidade a simplicidade num caso desse, é a gente conseguir simplesmente perceber o que o outro está sentindo, como é que ele está se sentindo, o que ele está precisando, que necessidades essa pessoa tem que fazem ela se sentir dessa maneira e que fazem ela se comportar dessa maneira. Então, ouvir com a intenção de compreender parece que é uma coisa fácil, mas não é. É um caminho de desenvolvimento. É por isso que o Marshall ele dizia que a comunicação não violenta é uma investigação viva. Porque uma coisa é a gente compreender conceitualmente. É legal, eu sei explicar, muita gente sabe explicar, né, os conceitos, os princípios da comunicação não violenta. Agora, colocar em prática verdadeiramente, aí é que são elas. Aí é que é o caminho de aprendizado, o caminho de amadurecimento de cada um, sabe? É em cada situação difícil, de conflito, a gente conseguir desenvolver essa empatia, essa compreensão do ser humano. E do outro lado, falar com a intenção de ser compreendido. Falar com a intenção de ser compreendido. E isso parece uma coisa óbvia, né? Vocês devem estar pensando, poxa, Yuri, nada demais isso que você está falando, né? Falar com a intenção de ser compreendido. Todo mundo fala querendo ser compreendido, é por isso que a gente fala. Mas a realidade é que isso não acontece na maior parte das vezes. Na maioria dos casos, as pessoas, eu vou dizer nós, porque eu me incluo nisso. Na maioria das vezes, nós não usamos a nossa palavra
com essa intenção, com esse esforço consciente de sermos compreendidos. A gente fala muitas vezes por uma necessidade de desabafar. A gente fala muitas vezes acreditando que se o outro entender como ele está sendo egoísta, como ele está sendo mesquinho, ele vai mudar de atitude, ele vai ser mais fraterno, ele vai ser mais colaborativo, né? É uma crença que algumas pessoas têm, né? Então, muitas vezes a gente fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente precisa, de maneiras que não facilitam para outra pessoa que ela nos compreenda. E aí, tem muitas questões da comunicação que eu poderia falar, que eu gosto muito de estudar a comunicação no sentido mais amplo. Tem vários tipos de ruídos, de aspectos que são uma ameaça à boa comunicação entre as pessoas, são barreiras ao bom entendimento, tá? Mas eu não vou entrar tanto nesses aspectos, eu vou falar só o que eu acho que é essencial nesse tema que nós estamos tratando aqui, da comunicação não violenta. Que é quando a gente tem uma fala carregada de julgamento, né? Então, esse é um caminho de aprendizado também, em que em cursos, quem tiver interesse, tem muita gente boa aí dando cursos de comunicação não violenta, workshops, grupos de prática. Então eu recomendo que vocês busquem isso, porque qual que é o aprendizado? É a gente conseguir expressar aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que nós realmente temos como necessidade, aquilo que nós sentimos, de uma forma que chegue no coração das pessoas, de uma forma que seja um presente para o outro, que ele receba aquilo com facilidade, sabe? E aí, eu estava avançando aqui, mas eu vou falar no próximo slide. Então, assim, nós temos dois pilares principais nesse conhecimento que o Marshall trouxe da comunicação não violenta, que é a escuta empática e a expressão autêntica. Então, a escuta empática é justamente isso. É a gente ouvir com a intenção de compreender, se colocando no lugar do outro, sabe? E a expressão autêntica, é interessante essa palavra, expressão autêntica, porque a comunicação não violenta, muitas pessoas que não conhecem ainda esse tema, pensam que se trata da gente ser bonzinho, da gente falar só com mansidão, calminho, e ser tolerante com os outros, e ser só compreensivo com os outros, sabe? E não se trata disso, Porque esse conhecimento que a comunicação não violenta traz para nós também nos empodera. Nos empodera no sentido de a gente conseguir expressar aquilo que é importante para nós, sabe? Conseguir se posicionar em determinados momentos da nossa vida, em determinados relacionamentos, em determinadas interações, no trabalho, com familiares, sabe? Da gente aprender a se posicionar de uma forma a cuidar do outro e também cuidar de nós mesmos. Então, como é que isso acontece? E aí, como eu disse, né? Um dos ensinamentos mais importantes da comunicação não violenta é que o comportamento ele é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. Nós podemos compreender o que está abaixo do nível da nossa observação. E muitas vezes a gente entra num conflito querendo lidar com aquele comportamento daquela pessoa,
querendo que a pessoa mude aquele comportamento. E a gente não olha o que está por baixo disso, sabe? Que sentimentos que a pessoa tem, que estão levando ela a agir desse jeito. E que necessidades que estão lá no fundo dela, que estão fazendo ela se sentir dessa maneira. Então, o Marshall ele trouxe um ensinamento muito importante que é o seguinte: nós temos necessidades compartilhadas. Existem necessidades que são humanas, universais, que todo ser humano na face da Terra compartilha das mesmas necessidades. Então, da mesma maneira que todo ser humano tem necessidade de segurança física, de se proteger do perigo, né? Todo ser humano também tem necessidade de amor, de se sentir amado. Todo ser humano tem necessidade de pertencimento. Isso a gente vê claramente, a constelação familiar ampliou minha compreensão a respeito disso. É muito interessante a gente juntar essas duas fontes de conhecimento, porque elas se somam realmente. Então, a gente vê como que o senso de pertencimento é algo muito profundo, é uma necessidade muito profunda do ser humano. E muitas vezes as pessoas fazem coisas que sacrificam a própria paz, sacrificam a paz dos outros por uma necessidade muito profunda de fidelidade ao seu sistema, né? Uma necessidade de se sentir parte de algo, se sentir parte de um grupo. Nós temos necessidade de reconhecimento, né? Eu vi já alguns casos trabalhando com mediação de conflitos, trabalhando com casais se separando e brigando na justiça por pensão, por alimentos, por guarda de filhos, né? Muito comum. E a gente trabalhando com aquele casal, com aquele ex-casal, a gente percebe que existe um rancor, uma mágoa que impede as pessoas de avançarem, de seguirem para frente, no sentido de um acordo, no sentido de uma conciliação, no sentido de uma harmonização de interesses, porque, na verdade, o que elas buscam não é aquilo que elas estão pedindo nos autos, não é aquilo que elas estão reivindicando naquele processo judicial, sabe? É algo mais profundo. Muitas vezes é uma necessidade de reconhecimento, de que o outro me reconheça, que eu sou uma boa mãe, por exemplo. A mulher sentir que ele me reconhece por tudo que eu fiz, por tudo que eu abri mão, por tudo que eu me dediquei, pelos meus filhos, sabe? Por tudo que eu aguentei. Tem muitos casos assim que eu já vi. A mulher sentindo um ressentimento porque aguentou algumas situações durante anos e tolerou algumas coisas, e tudo que ela precisa é um reconhecimento, é um olhar de que ela tem um valor, de que ela é importante, esse senso de importância, de que eu sou importante, sabe? Muitos conflitos acontecem também porque pessoas não percebem que essa necessidade de se sentir importante para alguém está sendo atendida. Então elas têm atitudes, têm comportamentos recorrentes em que ela busca de alguma forma obter a atenção do outro, obter essa atenção no sentido assim, parecendo, olha, eu tô aqui, eu existo, olha para mim, sabe? E aí, quando a gente percebe isso, a gente pode tanto ajudar outras pessoas que estão em conflito com mais eficiência, com mais resultado, porque a gente pode ajudar as pessoas a se conectarem com aquilo que elas realmente necessitam, que não é aquilo que elas estão
pedindo no processo, sabe? Quando a gente consegue ajudá-las a se conectar com aquilo que elas mais precisam no seu íntimo, nós podemos abrir um espaço de conexão para que uma compreenda a outra. E quando uma compreende a necessidade do outro, quando ambas as pessoas em um conflito são capazes de compreender e expressar de forma clara quais são as necessidades de cada um, a solução do conflito é muito mais fácil, acontece naturalmente. O mais difícil não é encontrar uma solução. A solução é fácil, depois que as pessoas conseguem compreender as necessidades uns dos outros. O mais difícil é justamente esse caminho de ajudar as pessoas a compreender as necessidades uns dos outros. E isso, eu falo assim, nós como profissionais da ajuda, profissionais que ajudam pessoas em conflito, como também para nós mesmos, para a vida pessoal da gente. A partir do momento que eu consigo compreender claramente a minha necessidade, por que eu me sinto incomodado, por que aquela atitude da pessoa gera um desconforto em mim, que necessidade minha não está sendo atendida. E quando eu consigo compreender a necessidade da outra pessoa também, e se eu consigo me expressar de tal forma que ajude essa pessoa também a me compreender, a compreender a minha necessidade e a compreender a necessidade dela mesma, a gente consegue ter mais facilidade para encontrar soluções para os diversos conflitos que nós vivenciamos na vida. Porque às vezes a gente fala conflito, parece que são coisas pontuais, né? Só coisas graves. Conflito está em toda parte, é todo dia. Eu vivencio conflitos diariamente. Então, lógico, tem diferentes níveis, diferentes graus de agressividade, de seriedade, né? Tem coisas mais triviais, tem coisas mais violentas, né? Mas isso se aplica a todos os tipos de conflito. E aí, o que impede, muitas vezes, as pessoas de encontrarem soluções, de encontrarem uma harmonização para o seu conflito? É quando elas não têm clareza de uma coisa que também é um ensinamento da comunicação não violenta, que é a diferença entre estratégia e necessidade. E isso fica muito nítido em um conflito que vai para a justiça. Fica muito nítido, tá? Até para fins didáticos, mas a gente pode observar isso na nossa vida, no dia a dia. Os conflitos, eles acontecem geralmente porque uma pessoa, ela tem uma necessidade, só que ela desenvolve uma estratégia, um caminho, uma forma que ela encontra em que ela acredita que ela vai ter aquela necessidade atendida. Então, eu vou dar um exemplo que é comum nos casos de mediação de família, tá? Às vezes a mulher, ela não aceita um acordo pela pensão, por um valor determinado da pensão de um filho, né? Da pensão para um filho, porque é a forma que ela encontra, e isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente, eu já observei isso algumas vezes. É a forma que ela encontra de manter o pai da criança por perto, de manter o vínculo com o pai, de chamar a atenção do pai, para que o pai não vá embora, para que o pai não esqueça aquela criança. Então é uma forma que ela encontra, é uma estratégia que ela desenvolve para ter essa necessidade que ela tem, que é de ter o pai por perto da criança, porque isso é importante para a criança, né? Só que, e aí o que ela faz? Ela desenvolve uma estratégia que é uma estratégia trágica, né? Por que trágica? Porque distancia as pessoas envolvidas
do atendimento àquela necessidade. Aquilo afasta o homem. Aquilo afasta o pai da criança. É um movimento natural que acontece. Esse ensinamento é muito importante. A gente perceber que a estratégia que nós estamos encontrando talvez não seja a mais apropriada. Talvez não seja a mais produtiva. Talvez existam outros caminhos possíveis para a gente atender a nossa necessidade. E aí, para a gente ter essa abertura, para considerar outras possibilidades, nós precisamos ter essa presença de espírito de olhar para dentro de si, sabe? De perceber o que eu realmente preciso. Qual é a minha necessidade mais fundamental que está fazendo eu ter essa angústia, que está fazendo eu ter essa aflição, que está fazendo eu ter essa raiva da outra pessoa, querendo cobrar algo dela, querendo, sabe, exigir algo dela. Que necessidade que eu tenho que está por trás disso? Então, isso é um caminho que leva naturalmente à autorresponsabilização. Autorresponsabilização. É eu perceber, eu ter consciência de que o responsável por aquilo que eu sinto não é a outra pessoa. Não é aquilo que a outra pessoa faz, aquilo que a outra pessoa é, aquilo que a outra pessoa deixa de fazer. São as minhas necessidades que não estão sendo atendidas. E por isso eu me sinto angustiado, com raiva, né? Eu estou falando essas emoções mais desconfortáveis, mas isso se aplica também a sentimentos confortáveis. Necessidades, quando são bem atendidas, né? Quando eu me sinto seguro, quando eu me sinto reconhecido, quando eu me sinto amado, isso traz um sentimento de paz, isso traz um sentimento de harmonia, de conforto, né? Então, e aí o que... Deixa eu só ver o horário, como é que a gente está? Já tivemos 1 hora, vamos lá. E aí, como eu já estive falando, né? O principal elemento da comunicação não violenta que nos distancia disso que é uma coisa tão simples, disso que é essencial, que é a gente desenvolver essa conexão com o outro, compreender o que o outro sente, compreender o que o outro precisa, compreender o que eu sinto, compreender o que eu preciso. Essa conexão que é natural do ser humano, Eu acho muito legal uma frase do Marshall que ele fala assim, que a comunicação não violenta, ela é natural. Muitas pessoas, quando estudam esse assunto, elas têm dificuldade, porque às vezes parece como um protocolo, né? O jeito que os cursos de comunicação, alguns cursos de comunicação não violenta ensinam, às vezes parece que a gente tem que falar de determinada maneira e usar uma determinada sequência, né? E isso isso não é habitual, Então é um pouco difícil da gente se habituar com algumas coisas. Mas esse tipo de comunicação em que a gente se conecta com o que está vivo no outro e com o que está vivo em nós, isso é natural. Não é habitual, mas é natural. O que nós podemos fazer é praticar e exercitar de tal forma que isso se torne habitual também, se torne algo rotineiro para a gente. E aí o que impede a gente de se comunicar nesse nível da empatia, da conexão? É o julgamento, como eu falei. E o julgamento, ele age como um filtro mental. Ele turva o nosso pensamento, ele turva a nossa percepção, ele tira a nossa clareza mental. É como se fosse uma água turva em que a gente não consegue enxergar, ela, em vez de ser transparente, ela é um pouco suja. Então, um pensamento carregado de julgamento, ele leva a gente a não perceber a realidade das coisas, a não perceber que diante de nós
tem um ser humano. Ser humano com suas dificuldades, com seus padrões, com suas crenças, com seus valores, com suas virtudes também, com aquilo que ele está sentindo, com aquilo que ele está precisando, sabe? O julgamento nos desconecta do ser humano que está na nossa frente e do ser humano que está dentro de nós também, porque muitas vezes acontece o auto-julgamento, quando a gente se critica, quando a gente se culpa, sabe? Que também nos desconecta da nossa própria humanidade. Então, é muito importante, dentro desse aprendizado, eu não vou conseguir desenvolver muito porque o tempo é curto, mas existem algumas maneiras da gente aprender a perceber o próprio julgamento, tomar consciência do próprio julgamento, a gente observar o pensamento da gente, a gente se colocar no lugar de observador de si mesmo. Então aqui na minha frente, estou eu aqui, o Yuri, pensando. Muitas vezes eu estou irritado com alguma coisa que está acontecendo, e aí eu posso perceber como, e isso eu já percebi muitas vezes, é muito interessante esse exercício que eu faço, que vocês podem fazer também. Eu percebo como aquele sentimento de irritação, às vezes até de raiva da outra pessoa, aquele incômodo que eu estou sentindo, como aquilo gera uma inquietação no meu processo mental, no fluxo do meu pensamento. Aquilo influencia o meu fluxo mental. E eu começo a observar como aquele sentimento agitado influencia um pensamento agitado também. E eu começo a pensar coisas a respeito do outro com crítica, botando culpa no outro, recriminando o outro por aquilo que ele está fazendo, sabe? Censurando o outro por aquilo que ele está fazendo ou deixando de fazer. E aí eu percebo isso. É muito interessante isso. Eu observo o que se passa na minha mente, as palavras que se formam no meu processo mental, que usa a linguagem também para elaborar os pensamentos, sabe? E eu percebo como o sentimento da gente está diretamente relacionado com o pensamento, se retroalimentando. Então, um sentimento agitado, irritado, raivoso, isso influencia um pensamento julgador, um pensamento ameaçador, um pensamento crítico no sentido de ter crítica a respeito do outro, né? Porque eu sei que a crítica tem uma conotação positiva em alguns contextos, mas assim, esse pensamento de criticar o outro. E por sua vez, o pensamento também influencia o sentimento. Porque esse padrão mental de encontrar erro no outro, que é isso que o julgamento faz, ele leva a gente a encontrar erro no outro, a enxergar o outro como errado, a enxergar o outro assim, como fazendo algo errado, algo que ele não deveria estar fazendo. Ele deveria agir dessa forma. Ele não deveria agir dessa forma. Sabe? A mulher que pensa, um homem, um marido, deveria se comportar de tal maneira. Não deveria se comportar de tal maneira. Um homem que pensa, uma mulher que pensa, uma esposa, deveria agir de determinada maneira, não deveria agir de determinada maneira, sabe? E isso vem muito pelas nossas crenças, pelos valores da nossa família, por aquilo que a gente vivenciou quando criança, os ambientes que nós frequentamos, todo o nosso histórico de vida que vem moldando as nossas expectativas, as nossas crenças do que é certo, do que é errado, sabe? E aí isso faz com que a gente tenha naturalmente um olhar de julgamento perante aos outros, perante as diversas situações. E aí, qual que é o caminho
qual que é o caminho? Não é não julgar, não podemos julgar, julgar é negativo, não é isso que eu estou falando, porque o julgamento ele é natural, ele faz parte de um processo de desenvolvimento do ser humano que ajuda na nossa própria sobrevivência, na medida em que a gente consegue identificar algo como ameaçador, algo como negativo, e isso a gente se defende e a gente consegue se preservar, né? Então, rótulos que a gente coloca nas coisas, isso tem uma função de preservação da vida também. O que precisa a gente fazer é a gente ter desconfiança do próprio julgamento. É a gente ter... Deixa eu passar aqui para essa tela aqui. Aqui. Peraí. Opa, não é isso aí não. Também não é isso. Desculpe. É isso aqui. O que precisa muitas vezes é a gente desenvolver uma virtude que não é muito buscada por diversas pessoas. Eu tenho como uma busca pessoal essa busca da humildade, né? Essa virtude do ser humano, que o ser humano pode desenvolver essa virtude. E aí nós precisamos de um tanto de humildade, muitas vezes, para desconfiar de si mesmo, no sentido assim, será que isso que eu estou julgando o outro, será que isso que eu estou pensando a respeito do outro, será que essa conclusão que eu estou tirando a respeito do caráter da pessoa, será que essa conclusão que eu estou tirando a respeito da motivação da pessoa, aquilo que eu acho que ela está querendo fazer, aquilo que eu acho que ela está com a intenção de fazer, e por isso que ela está agindo dessa forma, sabe? Será que todas essas conclusões que eu tiro, será que está certo? Será que eu estou certo? Eu posso estar errado, pensando que eu estou certo, sabe? Eu posso estar enganado. Pode não ser exatamente isso que eu estou pensando. A intenção pode ser outra, sabe? O caráter da pessoa pode ser outro, diferente do que eu estou imaginando. Então, às vezes não basta a gente compreender conceitualmente isso, né? Esses ensinamentos. Precisa ter um desenvolvimento pessoal mesmo. Porque é tão comum, né? As pessoas serem donas da razão e acreditarem numa coisa e não abrirem mão daquilo que elas acreditam que é o certo, sabe? E isso muitas vezes afasta as pessoas, porque isso muitas vezes está carregado de julgamento em relação aos outros, sabe? Deixa eu ver como é... Larissa, como estamos de horário? Yuri, eu já ia aparecer, mas todo mundo está falando maravilhas da aula aqui no site. Eu fiquei até assim, entro ou não entro, deixa ele falar ou não deixa, mas temos tantas perguntas interessantes aqui. O que você acha? Eu topo começar com as perguntas, porque se deixar eu vou falando, eu não tenho muita noção, assim. Então é muito bom você me dar esse toque. E aí, à medida que vierem as perguntas, eu posso trazer outras reflexões. Então tá, podemos começar com as perguntas então? Sim, por favor, Larissa. Então tá bom. Hoje eu fiz uma organização diferente aqui. Vamos lá. Olha só, Yuri. Primeiro, eu queria ler aqui uma palavra que o Fernando escreveu, mas eu acho que representa muito do que o pessoal está comentando no chat hoje. O Fernando escreveu assim: esta aula foi uma profunda transformação de consciência, o desafio de mudanças no pensar, falar e agir. Obrigado. Então, tem muitos comentários parecidos com o que o Fernando fez, o pessoal falando muito da sua clareza e que a experiência vivida faz diferença na sua comunicação. Então, vamos começar aqui com a pergunta seguinte. Yuri, como mediadora, o que você me sugere como contribuição da CNV
para fazer a imagem de inimigo entre casais em litígio, para desfazer a imagem de inimigo entre casais em litígio. Legal, muito pertinente essa pergunta. E é um caminho também de aprendizado, né? Porque esse mesmo caminho que eu tive falando agora, da gente tirar do nosso olhar a imagem de inimigo que nós possamos ter do outro, né? O Marshall, ele falava muito nesses termos. A imagem de inimigo, né, que nós construímos, de que o outro é nosso inimigo, de que o outro quer nos prejudicar, de que o outro é uma ameaça à minha pessoa. E isso acontece muito em situações de mediação. Uma parte enxerga a outra como inimiga. Ela alimenta essa percepção, é uma percepção que ela tem, de que o outro é inimigo, de que o outro quer prejudicá-la, né? E vice-versa. E eu não estou dizendo que não é, porque pode até ser. Eu não estou dizendo que não existem inimigos, que todo mundo é bonzinho, porque se tem alguém querendo me prejudicar, então aquela pessoa é um inimigo de alguma maneira. Agora, e aí eu preciso me defender. Eu preciso também cuidar daquilo que é importante para mim, né? Acontece que muitas vezes essa relação de inimigo que acontece é algo que é consequência da percepção das pessoas. A percepção das pessoas que é muito desconectada da realidade. E aí, como é que um mediador faz para levar, né, para conduzir pessoas que estão em conflito a estabelecer essa ponte, estabelecer a janela que eu falei lá no começo, a criar esse espaço de diálogo, de empatia, que as pessoas se compreendam mutuamente. Então, em primeiro lugar, o mediador ou qualquer profissional que ajude pessoas em conflito, que se proponha a ajudar pessoas que estão em conflito, em primeiríssimo lugar, esse profissional precisa trabalhar isso dentro de si. Porque o que eu já vi, né, eu já fiz mediação em equipe, né, equipe de mediação, trabalhando junto, muito bacana trabalhar em equipe, e eu já percebi como que alguns profissionais, eu não vou falar só eles, tá? Porque comigo também acontece, mas às vezes acontece do profissional se identificar com uma das partes e sofrer, né? Sofrer no sentido de passar por um processo psicológico de transferência, de que aquilo que ele vivenciou na sua vida, na sua biografia, ou talvez até num nível inconsciente, aquilo que está presente no seu sistema familiar de forma inconsciente, aquilo que outras pessoas da sua família vivenciaram, levam esse profissional a enxergar aquela situação de conflito de uma forma distorcida, porque ele projeta no outro, naquela pessoa que está em conflito, ele projeta no outro alguém com quem ele já teve situações difíceis no seu passado, ou alguém com quem outra pessoa do seu sistema já teve situações difíceis no passado. Então ele já enxerga aquela pessoa como um inimigo. Não de si, talvez, mas já enxerga de uma forma depreciativa, como uma pessoa ruim, sabe? E já essa percepção distorcida da realidade já vai influenciar a maneira como o mediador vai lidar com todas as interações com aquela pessoa. Ele já vai achar que aquela pessoa é aquilo, que ela é isso, que ela é aquilo, sabe? Que ela é
está querendo se aproveitar, que ela é uma irresponsável, que ela é uma vítima. Eu não estou falando que isso não acontece, muitas vezes acontece. A gente pode ter um olhar de clareza e perceber, olha, a pessoa está se colocando no lugar de vítima. Olha, a pessoa está querendo tirar vantagem da situação. Isso pode até ser uma realidade. Mas muitas vezes o mediador ele é influenciado por uma percepção distorcida. E então essa é a primeira coisa. O que eu recomendo muito para quem trabalha com isso é o aprimoramento pessoal, em primeiro lugar. É a gente desenvolver essa capacidade de, nas diversas situações, a gente conseguir ter um olhar mais amplo. Ter um olhar, né, como a gente aprende na constelação familiar, que é uma das ordens da ajuda, que pelo que eu lembro, acho que foi uma das primeiras aulas desse curso, foi o Fernando Cordeiro que falou das ordens da ajuda. E eu já vi o Sami falando também com muita propriedade desse assunto. Uma das ordens da ajuda é a empatia sistêmica. Essa postura do profissional de ter empatia por um, ter empatia pelo outro, ter empatia pelos filhos deles, ter empatia por todo o sistema familiar deles, tudo que veio antes, esse olhar empático a todo o sistema dessas pessoas. Então, assim como na constelação, né, como que a gente pode aprender muitos conceitos e usar ferramentas e sem ter necessariamente um amadurecimento interno, na comunicação não violenta é a mesma coisa. Então é muito importante a gente desenvolver esse senso interno de olhar humano para todas as pessoas envolvidas. Eu acho que eu sou até um pouco extremo nesse sentido. Às vezes tem gente que fala que eu sou ingênuo demais, porque às vezes eu vejo pessoas fazendo coisas muito condenáveis socialmente, né? Coisas que são consideradas erradas, e eu tenho uma tendência natural, impressionante, tenho uma tendência natural a falar, poxa, mas ele deve ter uma boa intenção, mas ele não quis fazer, acho que ele não quis fazer isso realmente. Então, às vezes eu até me engano de tanta ingenuidade em alguns momentos. Mas eu acho que essa minha atitude me traz tanto mais facilidade para lidar com os conflitos, para lidar inclusive com as situações de mediação, porque eu tenho mais facilidade para enxergar o belo, enxergar o bom que existe dentro de uma pessoa, por mais difícil que esteja sendo o comportamento daquela pessoa. Então, o olhar do mediador, ele influencia o olhar das pessoas que estão sendo mediadas. O olhar amoroso do mediador, ele sustenta um campo para que os outros também consigam olhar com amorosidade uns para os outros. Então, quando eu ouço a fala de uma das partes, narrando uma situação, explicando uma situação, como é que está acontecendo, como é que aconteceu, o que a outra pessoa fez, o que a outra pessoa deixou de fazer. E eu, internamente, enquanto eu ouço, eu já estou me conectando com a humanidade, tanto dessa pessoa que está falando, quanto da outra pessoa que não está falando naquele momento. Isso já tende a criar um campo, já criar um espaço de compreensão, pela própria postura do mediador. E aí eu posso usar com sabedoria, com conhecimento, eu posso usar as minhas palavras, eu posso fazer uso da linguagem, e isso é uma ferramenta muito importante do mediador, é o uso da linguagem, de forma a limpar daquele discurso que muitas vezes é carregado de julgamento em relação ao outro. Eu posso traduzir aquilo que aquela pessoa está dizendo de uma forma limpa de julgamentos, de uma forma que não tenha todos aquelas críticas que a pessoa trouxe na sua fala,
E eu posso trazer, às vezes com outras palavras, uma leitura que eu estou fazendo. Eu estou percebendo que você está se sentindo muito frustrado porque a outra parte não cumpriu o combinado como você gostaria, como você esperava, e isso, pelo que você está dizendo, te trouxe uma série de transtornos e dificuldades, e isso eu percebo como isso é sofrido para você, ver o seu filho sofrendo com a ausência do pai. Então eu posso, nas minhas palavras, demonstrar a empatia por aquilo que ele está sentindo, por aquilo que ele está vivenciando. E eu posso ir além, eu posso expressar nas minhas palavras também aquilo que eu estou percebendo daquilo que ele está precisando. Sabe, pelo que eu estou percebendo, assim, o que mais importante para você é que a outra parte tenha um reconhecimento pelo que você passou, pelo que você sofreu. Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Na mediação. E às vezes acontece da pessoa falar assim, respirar, expirar, aliviada, e dizer, olha, finalmente alguém me entendeu. Finalmente eu estou me sentindo compreendida. Então, quando a gente faz isso, uma das coisas que a gente está fazendo é direcionando aquela conversa, direcionando aquele fluxo de palavras, aquele fluxo de linguagem, né? Aquela comunicação, direcionando por uma comunicação empática. Porque eu estou estabelecendo uma empatia com aquela pessoa. Então eu ajudo aquela pessoa a se conectar com aquilo que está vivo nela. Tá? Naturalmente, a pessoa tende a se desarmar, porque uma necessidade muito fundamental do ser humano é a necessidade de se sentir compreendido. Quando a gente não se sente compreendido, e isso eu gosto de usar uma metáfora que eu aprendi num livro que eu li muitos anos atrás, do Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala que ser compreendido é como um ar psicológico. É como um ar psicológico. Quando a gente não se sente compreendido, é como se faltasse ar. A gente não consegue respirar. Falta algo. A gente se sente aflito. A gente quer, com urgência, atender essa necessidade tão fundamental que é se sentir compreendido. Então, quando a gente proporciona isso para uma pessoa, e isso pode acontecer num atendimento individual, numa terapia, numa conversa com um amigo, né, em qualquer situação, inclusive numa mediação de conflitos. Quando a gente oferece isso para essa pessoa, e ela finalmente se sente compreendida, ela ganha ar, ela consegue ter mais clareza mental para também compreender aquilo que está acontecendo com ela, compreender o outro, compreender aquilo que é necessário para o outro, sabe? Então a gente pavimenta um caminho em que as pessoas possam caminhar e se encontrar, porque a gente cria um espaço seguro, E, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, eu tô ajudando a outra pessoa que está ouvindo a se desarmar também. Porque quando ela ouve aquela narração dos fatos carregada de julgamento, ela se arma, ela está preparada para quando chegar a vez dela, e isso quando ela consegue esperar, porque muitas vezes as pessoas nem conseguem esperar, elas interrompem, né? Mas mesmo quando ela consegue esperar pacientemente, ela já se desconectou, já não está mais tentando entender o que é importante para o outro, não está mais tentando entender o que a pessoa está sentindo, ela está já se armando para contra-atacar, para mostrar que o ponto de vista do outro está errado, que o outro está errado, que o outro está mentindo, que o outro está enganado, e que a minha versão está correta, sabe? Então,
quando eu tiro o julgamento da fala das pessoas e vou traduzindo, só um minutinho, Larissa, quando eu vou traduzindo para uma fala empática, e aí eu faço isso com um, faço isso com outro, sabe? Eu vou ajudando as pessoas a se conectarem umas com as outras, a se conectarem com aquilo que está vivo de fato dentro delas. Vamos lá, falei demais, Larissa? Vamos lá. Não, Yuri, você não falou demais. Sabe por que eu estou aqui rindo? É que os comentários hoje no chat estão tão amorosos, tem tantas perguntas boas aqui, tantos feedbacks, e aí eu estou vendo que o Inácio já chegou, o chefe já chegou, e eu vou ter que pedir a ele, por favor, um tempinho mais. Olha só, teve aqui uma colega que deixou assim, gostaria que essa aula maravilhosa, de tanta clareza, pudesse se alongar, ter mais tempo, e tenha certeza que ela fala por muitos. Então, professor Inácio, só mais um pouquinho, por favor. Ó, tem gente aqui pedindo para começar tudo de novo. Professora Vanessa, parece que a professora tem uma pergunta interessante, é isso? Tem uma pergunta muito importante, Yuri, para você, porque eu tenho usado muito a comunicação não violenta na gestão dos conflitos que eu tenho profissionalmente, né? E a comunicação não violenta, ao lado da mediação, tem me ajudado muito a entender, a compreender melhor a dinâmica dos conflitos. Principalmente quando nós percebemos que para cada necessidade existem várias estratégias e que essas estratégias é que podem ser incompatíveis entre elas, mas as necessidades que são universais nunca são incompatíveis. Então, quando nós ampliamos o nosso olhar e olhamos para essas várias possíveis estratégias, muitas vezes conseguimos, através de algumas, satisfazer a necessidade de todos os envolvidos, né? E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, quando eu tenho uma modificação de guarda, o pai entra com uma modificação de guarda, a guarda da mãe, ele quer que a guarda seja dele, e aí nós vamos analisar, mas qual é a necessidade desse pai? A necessidade dele é uma convivência maior com a filha. Ah, então, peraí, quais são as estratégias adequadas para que ele tenha satisfeito essa necessidade? Aí nós vemos que a alteração da guarda é apenas uma dessas estratégias. E essa estratégia por ele eleita, aí sim afronta a estratégia eleita pela mãe, que foi ter ela a guarda no lateral. E por que não encontramos uma estratégia que seja capaz de contemplar as duas necessidades, do pai, da mãe, e principalmente da filha, como a guarda compartilhada? Então, quando nós aprofundamos o olhar e percebemos que necessidade é algo, estratégia é algo diferente, nós, com muita criatividade, procuramos as estratégias que vão igualmente satisfazer a necessidade mútua. Então, no âmbito do trabalho, isso tem funcionado muito bem. Agora, em casa, Yuri, a situação é diferente. Como faço eu, como mãe de uma pré-adolescente e um adolescente, para colocar limites com a comunicação não violenta? Interessante você fazer essa pergunta, porque eu não estava exatamente preparado para falar disso hoje, né? Eu vim para falar da comunicação não violenta num contexto mais dos conflitos na justiça, né? Mas eu estudo muito esse assunto da comunicação não violenta na relação entre pais e filhos. Tem inclusive um curso meu, para quem quiser conhecer, depois pode entrar em contato comigo, tem um link, um curso que ensina justamente isso, como trazer a comunicação não violenta para a relação entre pais e filhos. E assim, o que me ajudou muito, Vanessa, foi conhecer a disciplina positiva. Isso também está dentro do meu trabalho. A disciplina positiva, que é um campo de estudo também, de conhecimento, que tem muito a ver com a comunicação não violenta. Num extremo, tá um estilo de interação entre adulto e criança, ou adulto e adolescente, que é a firmeza sem a gentileza. É a rigidez. A gente coloca a ordem, a gente mostra limites, a gente mostra quem é que manda, a gente ensina valores importantes como a disciplina e a ordem, mas sem liberdade, sem flexibilidade, sem escolhas. Então, a frase que resume isso é: você faz isso porque eu estou mandando. Isso é autoritarismo.
é autoritarismo. No outro extremo está a permissividade, que é o oposto. É a liberdade sem ordem. A gente deixa a criança fazer o que ela quiser, a gente deixa a criança falar com a gente de qualquer jeito, fazer as coisas na hora que ela quer. Quando a gente manda ela, pede para ela fazer alguma coisa, ela não faz, tá tudo certo. Ou seja, a gente não tem limites, não tem limites. A criança pode fazer o que ela quer. Isso é a permissividade, é a gentileza sem a firmeza. A gente só está querendo que a criança se sinta bem, sabe? Mas sem ter um valor importante que é a firmeza, que é importante que os pais tenham, a firmeza na educação dos filhos. Eu vou falar um pouco de mim. Eu tenho uma tendência natural para ser permissivo, porque foi isso que eu recebi dos meus pais. Eu não tinha muito limite quando eu era criança. Então a minha tendência natural é não ter firmeza, é deixar eles fazendo o que querem, sabe? E aí, para pessoas como eu, com essa tendência, a comunicação não violenta, se a pessoa não entende com muita clareza o que é, pode ser muito arriscada. Porque a minha tendência é ter empatia, só compreensão, só tolerância, sabe? Porque eu não gosto de estresse, eu não gosto de tensão, eu evito qualquer tipo de estresse, é uma característica da minha personalidade. Então a minha tendência natural é ser permissivo, porque é mais fácil deixar a criança fazer o que ela quer do que suportar aquele estresse, aquele desconforto de ter que, às vezes, colocar limites, que às vezes é necessário. Então, a disciplina positiva me ajudou muito e continua me ajudando, me dando ferramentas para ser firme e gentil ao mesmo tempo. É possível encontrar formas da gente colocar limites, da gente não permitir algumas coisas que a criança ou o jovem está infringindo alguns limites importantes, que está entrando desrespeitando a nós, os pais, desrespeitando a sociedade, desrespeitando o irmão, desrespeitando o professor ou outra coisa. Então, a gente coloca ordem, mas com liberdade. A gente tem alguma flexibilidade. A gente permite que a criança ou o jovem faça algumas escolhas dentro de determinados limites que demonstrem respeito por todos. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar. O meu filho tinha uma vez que ele estava... Minha filha tinha voltado da escola, minha filha tinha 9 anos, meu filho tinha 7 mais ou menos. Minha filha estava brincando com os amiguinhos da escola, brincando de Lego, montando aquelas coisas. E meu filho lá, querendo atenção, querendo chamar atenção, porque as outras crianças eram da idade dela, não eram da idade dele. Ele era menorzinho. E até que uma hora ele estava sendo excluído da brincadeira, ele ficou muito irritado e destruiu o Lego, bagunçou tudo. E bateu na minha filha, bateu nela, né? Aí eu peguei ele, coloquei no quarto, e não num sentido de punição, porque punição é justamente algo que a comunicação não violenta ensina a gente a não fazer, porque a punição tem diversas consequências indesejáveis na formação da criança, né? E no relacionamento com o filho. Não no sentido de punição, mas no sentido assim, olha, você não pode bater na sua irmã. Você não está autorizado a bater na sua irmã. Desse jeito, você não pode ficar lá junto com as outras crianças. Se você quiser, depois que você se acalmar, porque você está nervoso agora, depois que você se acalmar, você pode ficar lá junto, mas sem fazer determinadas coisas, né? Sem bater, sem bagunçar a brincadeira. Então, coloca alguns limites para a convivência. E aí, usando esses princípios da comunicação não violenta, eu fiz um trabalho com ele também, de educação emocional, porque educação emocional faz parte da comunicação não violenta. Então eu falei, você está muito bravo, né? Eu estou percebendo que você está bravo porque a sua irmã não está deixando você brincar com as outras crianças. Ele eu estou muito bravo. E aí você ficou com... A única forma que você encontrou foi bagunçando, foi batendo nela, né? Ele o único jeito que encontrei. Falei, então é o seguinte,
Eu tô vendo que você tá bravo, é normal. Eu também fico com raiva às vezes. Isso que você tá sentindo é raiva, tá? Eu também sinto raiva às vezes quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Eu também fico frustrado. Tô vendo que você tá frustrado também porque você não tá conseguindo brincar. Mas é o seguinte, quando você estiver se sentindo assim, você pode bater nessa almofada, você pode ir lá fora gritar, você pode fazer algumas coisas, você pode vir conversar comigo, mas você não pode bater na sua irmã. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando essa criança a lidar com as próprias emoções e, ao mesmo tempo, estou colocando alguns limites. Tá? Eu estou falando isso, Vanessa, porque eu estou usando esses termos de limites porque com base na sua pergunta, tá? Mas é isso que você falou também. Isso se aplica a muitas situações. Quando a gente quer fazer um pedido para um jovem, para uma criança, que a gente deseja que ele mude de comportamento, a gente deseja que ele comece a fazer algo diferente, ou que ele pare de fazer algo que está nos incomodando. Então, essa estrutura que você usou, que é o clássico da comunicação não violenta, que é a gente observar aquilo que a criança está fazendo, a gente expressar como nós estamos nos sentindo em relação àquilo que ela está fazendo, que necessidade nossa que nós gostaríamos que fosse atendida, né? E por fim, um pedido. É isso que você fez, você usou essa estrutura clássica de como a gente fazer um pedido quando a gente deseja uma mudança de comportamento, alguma mudança de atitude numa criança ou em qualquer outra pessoa. Quando a gente fundamenta o nosso pedido, né? Você pode fazer tal coisa diferente, você pode agir de tal maneira diferente, você pode começar a fazer tal coisa. É um pedido que a gente está fazendo. Quando esse pedido ele é precedido, né? Precedido, olha que palavra bonita. Quando ele é fundamentado numa introdução em que a gente expressa o fato concreto que a pessoa faz, como é que a gente se sente, que necessidade nossa que não está sendo atendida, e por fim a gente faz um pedido, esse pedido é muito mais fácil de ser recebido, compreendido e atendido pela pessoa. Porque ela entende com mais facilidade por que a gente está pedindo aquilo. Por que aquilo é importante para a gente. Como que a gente se sente quando aquilo não é feito. Então isso promove naturalmente uma conexão, uma empatia. Isso é um convite para que a outra pessoa se sensibilize com aquilo que é importante para nós. Então eu não falei dessa estrutura, mas isso é algo importante também quando a gente estuda a comunicação não violenta, que é como fazer um pedido. Como pedir? Existe uma ciência em como pedir de forma efetiva, como pedir as coisas que a gente deseja de forma que chegue no coração da outra pessoa, que facilite a compreensão do outro, né? Então, muito legal. Então eu vou concluir, porque eu sei que o Inácio, sem querer julgar, mas o Inácio tem cara de mal, né? Mas eu sei que ele tem um bom coração. Então, vou devolver a palavra para vocês, tá? Yuri, eu pedi aqui para o chefe e ele deixou eu fazer só mais uma perguntinha que está aqui. Tem várias perguntas super interessantes, mas o que mais tem pergunta aqui é sobre como aprofundar mais esse assunto, como estudar, e eu vou escolher duas perguntas para representar o que todo mundo está aqui perguntando. Assim, o Fernando ele falou assim: tive uma ideia, que tal aproveitar a audiência interessada, o professor indescritível, e planejar um curso para aprofundar? E daí tem outra pergunta falando o seguinte: trazendo essa teoria da comunicação não violenta para o âmbito jurídico, como praticá-la, sendo que as ações se originam de conflitos? E daí eu vou passar a palavra para o chefe, que talvez ele possa nos auxiliar nessa questão. Poderemos ter mais cursos sobre esse assunto ou não? Bom, gente, olha, se deixar o Yuri ficar falando a noite inteira, que ele fala muito bem, o tema é fantástico. E como tudo nesse curso está sendo maravilhoso, então é muito legal que cada dia é um flash, né? Cada dia é uma emoção, cada dia é uma coisa nova. Então é o seguinte, gente, para você que é nosso aluno, nós temos lá o site meios adequados de solução de conflitos.com. Todos os nossos cursos oficiais estão nesse site.
E agora há pouco entrou um curso de comunicação não violenta do nosso amigo Yuri Storch, que ele vai explicar. Yuri, por favor, cronometra. Em 2 minutos você vai explicar um pouco do seu curso. E, gente, esse tema faz parte da pós-graduação de Direito Sistêmico e MASP, onde o Yuri também é nosso professor, Vanessa também é nossa docente. Neste sábado agora temos a segunda aula dessa nova turma. Ainda dá tempo de entrar, gente. Então, quem ainda está na dúvida se tem que fazer esse curso aí, mais um motivo, ou ver a aula de Yuri lá na pós-graduação. Além do curso de Yuri, nós temos o curso Relacionamento de Casais, que foi um sucesso estrondoso nessa primeira fase. E nós estamos aí numa segunda fase aí e vamos ter surpresa. Fiquem seguindo a gente nas nossas redes sociais. Obrigado, Inácio. Bom, então, muito legal ver essas perguntas no final, Larissa, porque é o gancho, né? O gancho para fazer essa divulgação no final, que a gente já ia fazer. Então, estamos lançando um curso, né, em parceria do Instituto BenTV com a Faculdade Novare, que é Comunicação Consciente para uma Advocacia Pacificadora. Então, o público-alvo principal é advogados e profissionais do direito, pessoas que lidam com conflitos, que ajudam pessoas em conflito. E nesse curso eu vou aprofundar mais como viver e aplicar a comunicação não violenta na resolução de conflitos. Eu vou dar um foco especial nisso e serão 4 aulas pela plataforma Zoom, aulas ao vivo. Na primeira aula, vou fazer uma introdução sobre a comunicação não violenta, sobre o caminho da não violência, né, um pouco do que eu falei hoje, só que mais algumas coisas. Na segunda aula, eu vou dedicar a aula inteira sobre reconhecendo aquilo que nos une. A gente conhecer aquilo que nós precisamos aprender, que as dinâmicas que nos unem, que aproximam, que conectam. Então, eu vou falar bastante de como identificar sentimentos, como dar nome para os sentimentos, como desenvolver essa autopercepção, essa autoconsciência das próprias emoções, como desenvolver a empatia em relação ao outro também, conhecendo as próprias necessidades, né? Então eu vou um pouco além do que eu fui nessa aula de hoje, vou aprofundar um pouco mais. E na terceira aula, reconhecendo o que nos separa, esse é o título, que eu vou mais a fundo nessa questão do julgamento moral. Como que o julgamento se manifesta nos nossos padrões mentais, na nossa linguagem, nas nossas emoções, né? A gente perceber os nossos padrões emocionais que nos separam uns dos outros. Então eu vou trabalhar bastante isso. E na última aula, quarta aula, conduzindo a pacificação e a cooperação, que é focado justamente em instrumentalizar os profissionais que lidam com conflitos a como conduzir outras pessoas à pacificação e à cooperação. Então são 4 aulas comigo, de 2 horas e meia de duração, então são 10 horas no total de carga horária. Além disso, nós teremos 3 aulas de bônus com pessoas parceiras, pessoas que eu admiro, que eu reconheço, né? que eu admiro o trabalho dessas pessoas. Então, a Juliana Poloni, que também é docente da pós-graduação de meios adequados, de direito sistêmico e meios adequados de solução de conflitos, uma pessoa excelente também, docente, muito experiente, mediadora, advogada, muito competente. Ela vai dar uma aula sobre como trilhar com o cliente, desde o planejamento até as sessões de negociação, de conciliação e mediação, o caminho para acordos satisfatórios e sustentáveis. Então ela vai dar uma aula sobre isso. Uma outra aula com a Ana Paula Peron, que também é uma mediadora muito competente, muito experiente, sobre tecnologias conversacionais para apoiar o diálogo. Então, como usar conhecimentos de formatos, de como conduzir diálogos para facilitar esse espaço de segurança, esse espaço de diálogo, esse espaço de compreensão mútua. Coisas que o advogado pode aplicar no seu dia a dia. Uma outra aula com a Vânia Moraes Troiano, também uma pessoa muito experiente,
também estudiosa de comunicação não violenta e é coach profissional. Então ela vai dar uma aula sobre as contribuições do coaching para conduzir o cliente a soluções pacíficas e criativas. Como que o advogado pode usar alguns princípios e ferramentas do coaching para ajudar o seu cliente a desenvolver soluções, desenvolver uma situação mais harmônica. Então, no total são 7 encontros pela plataforma Zoom. Então, o link o Inácio vai colocar aí para vocês. Lá tem preço, forma de pagamento, tem tudo que vocês quiserem, todas as informações, tudo que vocês quiserem saber está lá, tá bom? Então, quem tiver interesse, é só entrar lá, tem as datas, horários, tem tudo lá. Qualquer dúvida também estou à disposição e espero vê-los lá, espero ter um tempo a mais para conseguir aprofundar esses temas que nós tratamos hoje, tá bom? Então, um grande abraço, agradeço muito pela oportunidade, agradeço a Vanessa de novo, toda a equipe de apoio, Larissa, Inácio também pela oportunidade e a todos presentes aqui, foi um prazer para mim, apesar de eu não ver o rosto de vocês, mas eu imagino. Então, fica aqui meu abraço e fiquem com Deus, tá bom? Então, Vanessa, a palavra é sua. Boa noite, Yuri. Gratidão imensa por essa aula encantadora. Realmente, o nosso objetivo desse curso não é exaurir os temas, mas apenas dar um mero gostinho desses temas tão lindos para que você, em casa, se aprofunde através desses cursos, porque o Inácio está aqui a serviço da ampliação da consciência, abrindo esse campo riquíssimo para o autoconhecimento. E para que você também, depois desse autoconhecimento, se torne um instrumento cada vez mais efetivo de paz. Então, gratidão, e na próxima aula estaremos com Egberto Soares falando sobre justiça restaurativa, encontrando-se com a justiça da família. Gratidão, Yuri, gratidão, Inácio, gratidão, Larissa, gratidão às meninas do apoio, gratidão a você que está em casa. E eu, Yuri, vou representar aqui o pessoal que está no chat te escrevendo, te agradecendo, mandando mensagens, corações, batendo palmas. Eu estou com isso aqui doendo de tanto que eu estou sorrindo hoje, porque o chat está muito amoroso, muitas mensagens lindas, e eu recebo tanto aqui com essas aulas, e um prazer imenso te ouvir aqui e saber desse curso voltado para a área jurídica. Eu lembro que eu falava, Yuri, você tem que ensinar isso, por favor, me ensina sobre isso. E eu fiquei muito feliz de saber que hoje esse curso está sendo lançado aqui, que você está colocando essa luz para o mundo. Muito feliz mesmo, eu acho que estou doendo aqui, de tanto que eu sorri hoje. Muita gratidão, Inácio, pela oportunidade. Professora Vanessa, 1000 corações, e a você, Yuri. Um beijo grande para todo mundo que está mandando mensagem no chat. Até a próxima segunda-feira, pessoal.